Se você for rastrear a história da a sua igreja é batista tradicional, ô Dória? Isso, é. Então, você sabe, por acaso, de onde saiu a batista tradicional ou nunca foi dito isso lá? Nunca foi dito. Então, eu vou te dizer de onde saiu. Na Holanda, havia A Holanda era colônia inglesa, né? E o protestantismo chegou na Holanda. E uma vertente mais forte lá, na Holanda, era os puritanos protestantes. Na verdade, a maior parte da colonização inglesa foi feita por parte dos puritanos. As 13 colônias americanas foram os puritanos protestantes. Era um grupo religioso tipo xiita, radical. O que mataram de índios lá nos Estados Unidos não está no gibi. Onde eles chegavam, eles arrasavam. Aqui não foram os jesuítas que colonizaram, junto com os portugueses? Os jesuítas aqui no Brasil. Então, na Holanda, que é onde começa a história da Igreja Batista, foram exatamente os puritanos protestantes, tá entendendo? Que colonizaram lá. E era um grupo muito violento, extremamente violento. Eles derrubavam reis, monarcas, pegavam, aliciavam, tipo assim, o grão-vizir, os caras que estavam perto do rei, do monarca, para poder convencer o cara a fazer um homicídio ali e eles dominarem aquele reino. Isso aconteceu ao longo da história dos puritanos protestantes diversas vezes. Eles tinham um envolvimento, vamos dizer, político muito acentuado, de tomar a força, entendeu? E o que aconteceu? Nessa época dos puritanos protestantes, algumas vertentes não concordaram com tanta violência e discordavam também de alguns preceitos. Que, por exemplo, os anabatistas, já ouviu falar em anabatista? Não, também não. Nunca ouviu, não? Então, a Ana Batista é a mamãe da Batista. Ana Batista é mamãe da Batista. Os anabatistas, eles, que também eram pessoas de linha de frente, de batalha mesmo, de punho, entendeu? Isso é espada, é matar os outros, aquela coisa toda. Eles acharam que deveria voltar a pregar o reino, que deveria pregar o batismo. Não é jogar na água e tirar. Pregar o ensinamento de que a pessoa tem que se consagrar, se santificar para poder herdar o reino do céu. E que deve pregar o reino do céu para as pessoas. Eles começaram a, vamos dizer assim, discordar dos puritanos, que estavam mais envolvidos em avançar, em dominar, em comandar, do que preparar a vida para a próxima. Então os anabatistas tiveram essa visão de que deveriam se separar dos puritanos protestantes, mas eles continuaram ainda violentos. Ainda não tiraram a estigma da violência. Só que buscaram mais uma pregação de arrependimento, de João Batista. Mas não jogar na água, que então não se jogava na água. Era igual a católica. Eles vieram da católica, todos vieram de lá. Então era só aspergir na cabeça um pouquinho d'água. Aí, quando a Anabatista tomou conta da Holanda, vamos dizer assim, e começaram a vir também, junto com os puritanos, para os Estados Unidos, uma vertente deles não concordou com a ação deles política, a Batista. E aí separou deles e introduziu agora não o ensinamento do arrependimento de João Batista, mas o ato de jogar na água e tirar. A Batista foi a primeira igreja a jogar na água e tirar. Ninguém fazia isso liturgicamente. Antes dela não tem história disso em lugar nenhum de quem fazia isso. E daí surgiu a Batista e os camaradas que fizeram a Batista, aí eu não estou jogando lama na... Tudo maçom, cara. Tudo ligado aos Cavaleiros Templários. Era uma raiz dos Cavaleiros Templários, de Jacques de Molay, daqueles caras todos que eram da Católica. Entendeu? Que vieram pro lado, vamos dizer, protestante, que era católica protestante, mas era católica. E se infiltraram, estavam lá no meio e criaram a Batista. Tudo isso com simbolismos maçônicos, cara, que até hoje, nos 100 anos da Igreja Batista, na primeira Igreja Batista que foi fundada em Santa Bárbara do Oeste, se eu não me engano, botaram lá um obelisco, onde foi a primeira igreja. Sabia disso ou não? Não sabia dessa história, não. Foi, agora tem um ano, pô, que botaram o obelisco lá em homenagem aos 100 anos da Igreja Batista no Brasil. Então a Igreja Batista, ela vem de uma cultura totalmente maçônica.
Eu arrisco dizer que Batista disputa com a presbiteriana, entre qual tem mais maçom. Pois é, agora eu entendi melhor, porque não sabia realmente dessa história, não conhecia a origem da Batista, né? Eles nunca falaram, na verdade. Em 12 anos que eu congrego lá, né, eu nunca ouvi falar da história e realmente eu acho que não tem ninguém assim. Talvez, não sei se o pastor sabe informar sobre isso, ou sabe e guarda para ele. A maioria dos pastores são maçons, não digo todos, mas a grande maioria é maçom. Das igrejas que estão mais centralizadas, não tem pastor batista que não seja maçom. Eu não digo as de bairrozinho, de localzinho pequeno, mas as que estão mais... A primeira igreja batista, vamos dizer assim. Não tem primeira igreja batista que o pastor não seja maçom. Eu achei aqui, eu não sei se é esse vídeo aqui, que mostra lá o obelisco. Tomara que seja, porque tem um que o próprio homem lá da igreja fala que vai construir o obelisco no aniversário, ó. Ó. Nós estamos lançando um convite para você. Você que é batista, que conhece a linda história que todos nós temos construído nesse país, você é nosso convidado. É mentira, isso é tudo falácia. Quem conhece a história deles? Ninguém conhece, cara. Eles não contam. Nesse lugar, no dia 10 de setembro de 1871, tivemos como marco histórico o início da primeira igreja batista em território brasileiro. Tá aparecendo aí não, né? E nós queremos celebrar. Não tá aparecendo não. O vídeo não, só o áudio. Tem algum erro aqui, ó. Venha participar desta festividade. Venha tributar a Deus um culto de gratidão pelo que Ele tem feito através desse povo chamado Batista. Queremos receber você. Venha estar conosco. Deus abençoe a todos vocês. Ah, não é aqui quem fala, não? Uma cidade que traz a riqueza da história dos batistas e que a preserva com muito carinho. Ah, lá, já apareceu um ali, ó. Isso não é montagem na edição, não. Isso é deles, ó. Eu consigo ver. Em 1871, chegou em Santa Bárbara do Oeste um grupo de imigrantes americanos e, junto com eles, alguns batistas. Junto com esses batistas, vieram novas tecnologias na agricultura, novos instrumentos na agricultura, novos conhecimentos na área de fundição. Aí você vê que havia ainda, né, nessa época que chegou ao Brasil, ainda requisitos, né, de envolvimento, assim com a questão social, né, do local. A igreja era assim antigamente, depois é que ela foi largando e ficamos só na parte religiosa mesmo. Mas vamos ver mais. Contribuíram muito. Vê se você vai falar do obelisco aí. Da economia da nossa cidade e do Brasil. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar todos os batistas do Brasil para virem a Santa Bárbara do Oeste celebrarem 140 anos de fundação da primeira organização batista no solo brasileiro. Em nome das igrejas batistas da Associação Centro-Leste do Estado de São Paulo, queremos convidar você para participar das comemorações dos 140 anos de história do povo batista no Brasil. Nessa cidade, teremos a oportunidade de deixar uma marca, um obelisco, que celebra... Viu aí? Ouvi. Fala de novo, ó. Uma marca, um obelisco, que celebra este momento, marcando a história do povo no Brasil e nessa cidade. Venha, participe conosco, você será muito bem-vindo para juntos celebrarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Senhor Baal, né? Porque Senhor é Baal. Então tá aí, você vê que a Batista fazendo obelisco, né? É uma coisa que não é... Agora, vai ver os templos batistas, é muito comum você ver o panteão igualzinho da Universal, igualzinho da loja maçônica. Muitas igrejas batistas têm aquele panteão. Sabe o que é o panteão, Dória? Panteão seria o quê? Tipo esse formato, não? O panteão, toda loja maçônica tem o panteão. As batistas nem todas têm panteão, mas uma grande parte tem. Eu achei aqui, ó, uma imagem da Batista com panteão para tu ver, ó. Ah, puxar para cá, olha aí, ó. Aí, isso aí é o panteão, ó. Isso é a igreja batista.
Um monte delas tem esse panteão, tá vendo? Isso aqui, ó. Não lembra a Universal? Lembra, bem parecido. Eu até achei que fosse Universal isso aí. Então, lembra a Universal certinho. Aqui é o olho que tudo vê que fica aqui dentro. Aqui é a pirâmide, ó. Aqui é o panteão. Isso aqui é um simbolismo de todos os deuses da Grécia. É o panteão que Adriano fez em homenagem a todos os deuses. Entendeu? Então ele segue essa doutrina do panteão, ó, até hoje. Isso aqui, ó. Por que a igreja fez isso aqui? Porque acha bonito? Não, porque isso aqui é maçom. O templo maçom tem essas colunas com esse... igual a Universal. A Batista, cara, é cheia de maçons. É muito maçom que tem lá. Agora, nem todas as igrejas têm esse panteão. Mas uma boa parte tem. Algumas também tem um obelisco em cima. Tem uma pontinha, né, bem fininha em cima, que é um obelisco. É tipo um... Deixa eu ver se eu acho dela aqui, ó. Que vai demorar a passar.